Alguns empresários e executivos experientes investem tempo e dinheiro para ajudar empresas nascentes a se desenvolver. Interessados principalmente nas áreas de TI, aplicativos para smartphones e saúde, os investidores anjos são disputados por empreendedores que buscam crescimento da empresa e o acesso a uma rede de apoio ao seu negócio. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre a importância dessa figura e seu reconhecimento pela lei para o fortalecimento do ecossistema de startups. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o diretor-presidente da Dínamo, Rodrigo Kiko Afonso, e o investidor anjo e vice-presidente do Gavia Angels, Almir Rezende. Atualmente, os investidores anjo movimentam mais de R$ 1 bilhão no Brasil. Em 2015, havia uma média de 7.260 investidores que aplicavam cada um cerca de R$ 208 mil em projetos de startups inovadoras. Espera-se que, com a popularização desse investimento, cada vez mais investidores se interessem em aplicar seu capital em startups. Vamos ver. Bom, o investidor anjo é basicamente uma pessoa que investe em startups, né? Empresas que estão em fase inicial. O investimento anjo, ele se apoia num tripé, né? Que é o que se conhece como smart money, né? Que é o dinheiro, efetivamente, do investimento, a experiência, né? No Gavia Angels, por exemplo, mais de 60%, 70% dos associados têm mais de 20 anos de experiência, seja no mundo empresarial, seja como executivo de grandes empresas. Então, são pessoas que têm muita experiência de mercado e que estão dispostas a colocar essa experiência em prol dessas startups que estão chegando. Então, são esses dois fatores e um terceiro que se chama networking. Na Europa e nos Estados Unidos, o investimento anjo já é a fonte mais importante de investimento em novos empreendimentos, em novas empresas. Lá já é um mercado relevante, são mais de 300 mil investidores anjos nos Estados Unidos. O Brasil, obviamente, os números são bastante mais tímidos, mas é um ecossistema que está se formando. A gente está vendo isso acontecer. Falando agora sobre a relação entre as startups e os investidores anjos, como é que ela se dá na prática? No dia a dia, eu acho que com telefonemas, contatos, planilhas, e-mails, eu acho que a gente tem nessas empresas menores, né, que tem menos suporte administrativo, acho que a gente tem um papel preponderante na evolução delas. E falou-se ali do networking, da importância dessa troca de informações e do fortalecimento desse sistema. Como é que é esse dia a dia? Não, você imagina, os empreendedores normalmente são pessoas jovens, né? E como pessoas jovens, à exceção da família, em adição à família que eles têm, eles precisam de gente que os integre com a sociedade empresarial. Eu acho que esse é o papel importante do investidor anjo, né? Transformar aquelas pessoas que têm um conteúdo bacana, que têm uma ideia bacana, em empresários. Agora, é uma alternativa ao que a gente chama do capitalismo de Estado, né? Que todo mundo, quando pensa em negócio, pensa como o Estado pode me ajudar, que tipo de dinheiro eu posso pegar com o Estado, e no momento de falência absoluta desse ente, é uma forma também de pensar em alternativas que tem como foco o olhar do empresário para aquele negócio, né? Assim, olhando do aspecto de investimento num momento de crise, especialmente como a gente está vivendo hoje, até as próprias pesquisas hoje da Anjos do Brasil, que é uma entidade voltada para essa área especificamente, demonstram claramente que mesmo com a crise, eles têm, pelo menos 80% têm uma intenção de investir e que a crise não afeta a vontade deles de continuar investindo. Então, a gente está falando de um investimento de mais de R$ 1,5 bilhão, né, de possibilidade de investimento desses investidores anjos brasileiros. Então, assim, é um mercado que, apesar da legislação atual contra o investidor anjo, porque é um investimento diferenciado do normal,
é um mercado que continua crescendo e é um mercado que, como o Almir disse muito bem, é um mercado que é o futuro do investimento e de novos negócios no país, entendeu? Eu só queria complementar, quer dizer, expressando que se o Estado não atrapalhar, eu acho que está bom demais. Eu acho que tem quer dizer, a gente tem uma veia empreendedora no Brasil muito importante. Eu não sabia disso, descobri depois que eu comecei a entrar nesse mundo. E dinheiro. Eu acho que dinheiro não falta no país. Quer dizer, gente pretendendo investir, até porque as taxas de juros vão cair, etc. O Brasil acho que vai ser mais normal daqui para frente. Eu acho que fôlego para investir, ideias para serem investidas, acho que não falta no Brasil. Acho que falta é a boa vontade do Estado de não atrapalhar, de não ficar no meio entre a ideia e o investimento em si. Você falou, Kiko, da dificuldade quer dizer, da não inserção dessa figura do investidor como algo, enfim, que seja inteligível para uma legislação, para o juiz entender que figura é essa que surgiu. Isso de uma certa forma é novo. O que é o investidor anjo? Se a gente pudesse explicar para o telespectador essa figura. Claro. O investidor anjo, normalmente, na grande maioria das partes, é uma pessoa física, é um executivo ou um empresário. 80% desses investidores no Brasil são executivos ou empresários. Poucos advêm, apesar da gente achar isso, né, poucos advêm do mercado financeiro em si, já são investidores, quer dizer, você tem um grande grupo que é empresário executivo e eles procuram investir em pequenas empresas nascentes de alto potencial de crescimento, como as startups. Então, o investidor anjo é o investidor que entra nessa primeira etapa da existência de uma startup, onde a ideia está começando, o projeto está começando, e os grandes investidores preferem colocar o dinheiro numa etapa onde essa empresa está mais sólida. Então, o investidor anjo é o que tem mais risco nesse começo, né? O que ele, obviamente, investe em várias empresas ao mesmo tempo, como o Almir pode dar o exemplo aí, mas, ao mesmo tempo, ele tem um risco grande, porque são ideias que não foram validadas, às vezes, precisam desse recurso para fazer essa primeira rodada, e as estatísticas apontam, né, que de cada 10 startups, 7 a 8 vão falir pela média, entendeu? Não vão conseguir chegar a dar um lucro expressivo para o investidor. Então, o investidor anjo conta muito no sucesso dessa uma ou duas que vão acontecer, o que é um grande risco para o investidor no final das contas. Por isso que é um investimento de risco, né? Mas ele entra justamente para dar esse suporte que é de informação, de networking, do próprio dinheiro, do recurso que é necessário para estruturar isso. Na tua experiência, como é que está o mercado hoje no Rio de Janeiro? Outro dia fui numa palestra do instituto que está chegando ao Rio, e eles me confessaram que ficaram surpresos com a quantidade de ideias, de gente querendo empreender no Brasil, no Rio de Janeiro em particular, e as universidades, as faculdades aqui estão se voltando para isso. Então, eu acho que no futuro não tem emprego, né? Emprego formal de grandes executivos, etc., essa coisa vai deixar de existir. As pessoas, mesmo como executivas, têm que ser empreendedoras, têm que provar que vale aquele salário com o qual elas são remuneradas. Então, eu acho que é o futuro, quer dizer, tanto na parte do menino lá e do jovem que está querendo empreender, quanto do executivo, do ex-empresário que está tentando alocar o dinheiro dele de forma mais eficiente. Então, essa combinação, eu acho que é o futuro, não tem como escapar dela, não. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.